Cor e processo. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com um consultor especialista em processos de impressão, tanto da área gráfica como da área têxtil. Vamos saber tudo que tem de novidade e principalmente as últimas tecnologias desse segmento. Então, se você chegou agora aqui nesse vídeo, já deixa o seu like. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações, porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom, permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O meu convidado de hoje falou que como que eu deveria apresentá-lo? O resolvedor de problemas, é isso, Robson? É isso mesmo. Você quer dizer que a área gráfica dá muito problema ou não? Só dá problema. É? A gente vive de resolver problema e tem gente que fala assim: nossa, mas o seu dia é resolver problema? É. O meu é de mais um monte de gente. Que bom que existe alguém que resolva os problemas, né? A diferença é que a gente assumiu isso e entende isso como missão profissional. Então Isso. a gente não se queixa, a gente até gosta. Quem tiver problema, chama aí. Que ótimo, né? Agora eu quero saber um pouquinho quem é o Robson Xavier. Eu quero que você se apresente, me conte um pouquinho sobre você, a sua profissão. Legal. Ou melhor, me fale um pouquinho do seu amor por cores. Eu descobri que esse amor por cores vem daquela pré-adolescência. Porque outro dia, lembrando da escola, das aulas de educação artística, eu me lembrei de ter feito um trabalho com umas figuras geométricas e eu ia preenchendo com cor. Só que eu não fazia com cor sólida. Eu ia misturar, tinha uma caixinha de lápis de cor com vários, né? Várias cores, vários tons. Então, eu ia misturando aquilo. E quando eu mostrei, nunca vou esquecer, a dona Valéria, que era minha professora queridona, quando eu mostrei o trabalho, ela parou. Eu nem tinha ideia. Olha, eu lembrei disso faz poucos dias. Mas eu não tinha ideia disso. E naquele momento, eu não entendi por que ela parou e ficou tão fixada naquilo. E ela ficou elogiando. Mas você, essas cores, e você entendeu, e tal negócio. Ela fez tantos elogios. Eu não vou lembrar que eu devia ter 11 ou 12 anos. Não vou lembrar das palavras dela, mas eu me lembro que isso me marcou. E eu saí da mesa dela assim, me sentindo um aluno especial e olhava para os outros assim: ah, tá vendo? Vocês fizeram peninha, anilina, eu só no lápis de cor misturado, né? Me dei bem com ela, mas eu acho que esse é o primeiro momento da minha paixão por cor. E aí fui trabalhar com 15 anos. Quando estava com 20 anos, eu fui parar numa gráfica porque era um momento de falta de opção de trabalho e a gente, naquela época, se corria atrás daquilo que tinha. O que tinha era uma gráfica. E aí eu me apaixonei. Essa gráfica existe até hoje, se chama Pra Colar. Eu me apaixonei pelo trabalho, porque é uma coisa diferente. Não tem rotina. Você todos os dias está mexendo com algo diferente. A depender daquilo que você lida, você vê o resultado do seu trabalho num trânsito, num supermercado, numa farmácia, na roupa das pessoas, nos objetos. Então, isso é encantador, né?
acho que a sensação de pertencimento que o mundo gráfico dá para o profissional, ela é muito grande, né? Imagina aquela pessoa que está envolvida numa produção de livros. E aí um dia ele entra numa livraria e vê aquele monte de títulos diferentes, dos quais ele participou em todos. Então, acho que esse é o encanto maior da área gráfica. E eu não consegui sair dele. São 32, quase 33 anos nessa área, em diferentes posições, diferentes funções, né? Mas sempre dentro dessa área. E é legal, né? Porque você acabou de tocar num ponto tão importante. Hoje em dia que a gente vê tudo no digital, né? A era do digital, e às vezes quando a pessoa fala gráfica, às vezes eu tenho a percepção que ela não entende exatamente a grandeza que é. E o tanto de possibilidades e de coisas que ela encontra ali no dia a dia dela e que passou por um processo gráfico, né? Passou por um processo de impressão para estar lá. Sim, é verdade. As pessoas sabem pouco desse trabalho e quando elas descobrem... Quando você fala gráfico, muita gente pensa assim, você faz cartãozinho? Cartãozinho é só uma das coisas que um gráfico faz. O gráfico faz muita coisa. Hoje em dia, a gente vê atividade gráfica em tudo, né? Dentro de roupa, dentro de objetos, numa composição de um ambiente, de um cenário. Eu tenho um cliente que ele só faz cenário. Ele imprime tudo, transfere para Elanca e ele faz cenários e coisas maravilhosas para teatro, para feira, para evento. É uma coisa que eu nunca imaginaria que a gráfica estaria lá, né? Que é a impressão. Quando eu falo gráfico, na verdade, eu quero englobar a impressão. Ela está em todos os lugares, né? Em todas as coisas. Em todas as coisas, quase todas. E como que você vê, você tá nesse mercado há muitos anos, né? A gente sabe que tem muitos problemas de saída lá, de impressão. Sim, E sim. como você viu a tecnologia entrando nesse ambiente e resolvendo, trazendo soluções tecnológicas aí que fazem com que o gráfico, ele, na verdade, ele invista em tecnologia, melhore a qualidade, economize, né? Sim, sim. Como que você viu essa transição, assim, no mercado? Eu vi tudo isso, né? Desde que as coisas eram feitas com o Pestap, desde uma arte que era pintada em aerógrafo, e depois aquilo passava por um processo de scanner para digitalizar, para selecionar cores, desde que se montava letrinha por letrinha. Então, eu vi esse caminho, vi a entrada dos sistemas digitais dentro da composição de arte e da criação. E aí a gente começa uma grande virada, né, do mercado gráfico, que é a publicação em computador, o desktop publish. Então, isso trouxe uma infinidade de recursos, mas isso exigiu uma nova linguagem, que é uma linguagem de tecnologia, de adaptação, de ajuste. E a cada ciclo, você tem uma linguagem nova. Hoje, muita gente está falando da inteligência artificial, da indústria 4.0, mas a gente continua com os problemas mais antigos. A gráfica, o Brasil tem 16, 17 mil gráficas. A gente tem empresas altamente tecnológicas que estão já experimentando a inteligência artificial e a indústria 4.0, a automação com alto nível, mas a gente ainda tem aquele pequeno que tem um balcãozinho onde ele recebe o cliente, onde ele conversa. E esse cara tem desafios. Porque a mesma tecnologia que é usada para gerar a matriz, os arquivos, para os grandes e os tecnológicos, também é a mesma para os pequenos. E hoje a gente tem um agravante. As ferramentas de criação, todas elas estão mais voltadas para facilitar a vida do designer
a criação dele e o desenvolvimento, a despeito do que pode ser o processo gráfico. Então, o mandatório hoje é o processo digital, é o eletrônico. Então, o processo gráfico ele tem uma menor importância no desenvolvimento de um software, de um Illustrator, CorelDRAW, Photoshop ou qualquer outro similar. E isso traz outros desafios ainda, que são a gráfica, eu falo sempre isso e repito, ela tem que ter um ponto de checagem entre aquilo que o cliente encomenda para ele e aquilo que efetivamente ele vai produzir. Embora tenha muita tecnologia, não dá para ser direto. Ele tem que ter essa consciência. E aí que a gente encontra grandes conflitos ou grandes obstáculos em as pessoas, os gráficos, imaginarem assim: a Darcy criou um arquivo para imprimir. Ela já gerou o PDF, então tá bom, eu vou colocar na máquina e eu vou imprimir. Não é assim. Infelizmente. Infelizmente, não é assim. Não é como uma impressora caseira. Ele não pode se ver assim, porque ele está dentro... o contexto dele é um processo industrial. E isso é muito diferente. Para você ter uma ideia, quando uma gráfica vai... Eu falo gráfica no geral, pode ser um convertedor de embalagem flexível, pode ser uma empresa têxtil, qualquer um deles, mas uma empresa de impressão, quando ela tem um trabalho a fazer, entre outras coisas, ela vai calcular o tempo que ela vai gastar para fazer aquilo. E o recurso que ela vai gastar para fazer aquilo. Se isso não tiver perfeito de primeira, o que ele imaginou que iam ser 3 ou 4 horas, podem virar 6, 8 horas, ou um dia inteiro, ou ter que voltar a mexer nisso amanhã, porque hoje não deu. Então, aquilo que ele imaginou que seria, já não é mais. E ele coloca isso no preço. Então, vou fazer uma embalagem para Darcy. Estou imaginando, dentro dos meus cálculos, eu vou gastar 3 horas de produção, mais 1 hora de pré-produção. Em 4 horas eu termino isso. Eu vou, então, ajustar dentro do meu espaço de trabalho, das minhas horas úteis, eu vou inserir as horas do teu trabalho e o preço dessas horas. Se ao invés de 4 eu levar 8, eu estou perdendo 3 vezes. Eu estou perdendo porque eu ocupei o espaço de um outro que teria que estar aqui me dando lucro. Eu estou perdendo porque eu só cobrei 4, mas eu vou precisar de 8. E eu estou perdendo porque o material que eu joguei fora, todo o material que eu processei, não é o material, o insumo, né? Matéria-prima, não é a de 4 horas, é a de 8 horas. Por quê? Eu perdi tempo me batendo, acertando, errando, fazendo o processo de tentativa e erro, jogando fora material. Então, eu tenho, inclusive, um impacto ambiental disso. Eu tenho um impacto trabalhista, porque eu estou tendo menos aproveitamento das horas do cara que está lá na minha empresa, trabalhando para mim, operando meu maquinário. Na verdade, só tem perda, né? E tudo isso é possível ser ajustado antes, né? Tudo é possível. Antes de colocar lá para rodar o material. É possível. A gente tem um número... Eu quero a solução, já que você soluciona os problemas, me Legal, conte. legal. Quero a primeira solução. Vamos lá. Existe um número que ele é confiável, de que 91% dos trabalhos não estão adequados para isso. Então, só 9% chegam perfeitos e certinhos. Tem empresa que experimenta esses 9%, outras experimentam 15%, 20%, 30%, depende, isso varia muito. Mas, via de regra, 9% é perfeito. 91% é imperfeito. Dentro deste imperfeito,
7% não tem solução. Não tem o que fazer. Então, a empresa de impressão precisa devolver para o cliente dela e dizer assim, olha, só que eu não consigo fazer porque tem tal problema. Para isso, ele tem que estar equipado, ele tem que ser capaz de identificar o problema, né? E os outros 84% estão sujeitos a serem corrigidos se ele estiver equipado. Então, ele consegue resolver 84% desde que ele esteja equipado e saiba o que vai fazer. Então, tem uma coisa que eu defendo ferrenhamente há pelo menos 10 anos, que é uma coisa chamada pré-flight. É um conceito, é muito comum na aviação. Então, um avião não sobe sem que antes seja feita uma checagem de diversos parâmetros da aeronave, do tempo, da condição de voo, da pista, da bagagem. Eu descobri outro dia que até aquele check-in antecipado que a gente faz serve para o pré-flight. Porque eles têm um número médio do nosso peso e do peso da nossa bagagem para ele entender o quanto ele vai precisar de combustível e como que ele vai fazer a distribuição no porão de bagagem, porque você tem um efeito dinâmico também, né? A carga tem que ser distribuída. É pior com avião do que com caminhão. Então, tem que estar tudo muito bem distribuído para que se tenha um equilíbrio dinâmico. A ideia do pré-flight na impressão é mostrar tudo que tem naquele arquivo que vai gerar a matriz. O processo de impressão, na verdade, ele é uma repetição, seja ele em pequena série, quando é digital, ou em nível industrial, quando ele é uma embalagem, uma revista, um livro, um caderno, um folder, um rótulo, uma faixa. Então, um tecido, metragem de tecido, que vai virar roupa, que vai virar qualquer coisa. Esse é o lado industrial. Então, vai se repetir aquele design projetado numa matriz por muitas folhas, muitos metros, muitas horas. Se isso não estiver perfeito, eu vou perder muitos metros, muitas folhas e muitas horas. E como eu já falei antes, você tem diversos impactos. Eu perco material, eu perco hora de gente trabalhando, eu perco a eletricidade, eu tenho um passivo ambiental, porque as coisas não desaparecem, não viram fumaça, né? Eu preciso destinar aquilo que não serve. E tudo isso é cobrado. Ou, pior, não é cobrado. Eu projeto um job para você em que vai custar 10 mil, só que eu gasto 12 ou 15 para fabricar. E aí eu preciso de mais um monte de jobs bons para repor aquilo que eu perdi. Esse primeiro ponto, que é o pré-flight, eu acho que ele é primordial. É o filtro de água. Ah, você tem um neném em casa, você não vai dar a aguinha da torneira, você vai dar a aguinha filtrada. Não vou fazer um suquinho pro nenê com qualquer coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Depois a gente tem outros que vão se derivando, então, onde eu vou conseguir melhorar a produtividade. Eu posso ter uma automação em máquina para que ela responda mais rapidamente no trabalho que eu vou colocar. Para quem está assistindo a gente e é do mercado de offset, sabe que isso se chama CIP. Ou CIP3, ou CIP4, não importa. CIP. Então, é uma ferramenta para se melhorar a produtividade, melhorar a assertividade. Eu tenho também a ferramenta de prova de cor, que é fundamental. A gente estava falando um pouquinho antes, né? Do passado, como que era. Você tinha uma prova, mas tá aqui, não vai ficar igual, mas é mais ou menos isso. É parecida, mais ou menos. Chega perto. Chega perto. E esse perto é muito relativo. Também. Né?
Então, a gente tem hoje tecnologia para que isso seja assertivo. Aí, o Júlio me pergunta assim, mas para que eu preciso disso? O cliente não está me pagando. Tá bom, Júlio. O cliente não está te pagando. Mas entre ter a capacidade de fazer um trabalho naquelas horas correspondentes que eu projetei e fazer com muito mais horas, com erro de projeto, o que eu prefiro? Eu prefiro fazer certinho de primeira ou eu prefiro ficar me batendo com tentativa e erro? Eu prefiro fazer certinho. Então, isso é porque tem muitos Júlios, pais do Cris, no mercado que acabam entendendo que eu não preciso de prova porque o meu cliente não quer prova. Só que aí depois pode ser que o cliente não aceite o material impresso Pode depois, ser. porque ele vai falar, não ficou como eu imaginei ou como eu queria. Aí a gente vai para uma outra parte, que é a parte de tela. O que é comum o cliente final esperar? Aquilo que ele vê na tela. Poucos gráficos têm conhecimento ou oportunidade de educar esse cliente, explicando para ele que aquilo que sai na impressão, na maioria das vezes, não é o que está na tela. Existe uma ciência por trás disso. Mas essa diferença de conceito eu acho que é a mãe de todas as confusões e as desavenças dentro do processo de impressão. É a grande mãe de tudo isso. E é difícil explicar. Por isso que a gente desenvolveu também um lado... Eu tenho um lado de palestra que eu faço. Quando é para a faculdade, para a universidade, eu não cobro. Quando é para evento, aí é diferente, né? Mas para a área educacional, a gente não cobra palestra. Mas a gente procura levar para quem é do design um conhecimento e um entendimento de que ele não deve esperar que o impresso seja aquilo que está na telinha dele. Aí a gente volta na prova de cor. Olha como ela é fundamental. Né? A gente usa uma expressão, prova contratual. Eu estou entregando uma promessa, assim, prometo fazer o seu material nesse padrão. E é isso. Peraí, esse é o objetivo dela. Ô, Robson, você começou a falar que você defende a checagem. Essa checagem que você deu aí pra gente, que até você comparou com o avião, seria uma checagem manual ou uma checagem através de um software? Os dois. Os dois? Os dois. Por quê? Para quem não tem recurso, o jeito é fazer no manual, e é o que a gente fazia lá no passado. A gente conferia tudo antes, quando não tinha tecnologia. A partir do momento que tem tecnologia, a gente pode fazer com software. Né? A gente representa no Brasil um fabricante belga, que se chama Infocus, que tem uma ferramenta que é ultra difundida, chama-se Pitstop Pro. É a ferramenta mais básica e a mais necessária dentro do ambiente de impressão. Ele me possibilita fazer um raio-x daquele arquivo que o designer entregou, ou o cliente, que seja, para que eu possa ter certeza se eu vou conseguir imprimir, se eu vou precisar ajustar, ou se tem algo que vai me dar problema lá na frente. Ele faz uma checagem de tudo? Fonte, Cor, imagem, sangria, tudo? Tudo. Ai, Espaço meu Deus, de cor. eu queria estar agora, sendo designer agora, não há 30 anos atrás. Ai, que delícia. Ele é fantástico. Eles usam, inclusive, no marketing dele, eles usam um canivete suíço, faz essa comparação. Essa ferramenta é o teu canivete suíço, é o 1001 utilidades. Eu tenho... Nossa, eu não vou dizer o nome, não. Eu tenho um cliente aqui em Santo André que ele processa multa de trânsito. Só isso. Ele imprime 4 milhões de multas de trânsito por mês. Qual que era o desafio dele? Ele tinha um problema. Em alguns casos, a foto não está boa e ficava um borrão. E aí o poder público não conseguia cobrar do motorista a multa,
que o motorista poderia contestar, dizer, ó, isso aqui não é minha placa, não é meu carro. Com essa ferramenta, que é o Pit Stop, a gente criou uma forma de trabalhar só na foto, que é o que é problemático, trabalhar só na foto para melhorar a nitidez dela, para que a multa fique legível. Sacanagem, né? É. Mas que solução sensacional, né? E foi específico para isso, mas foi uma coisa que veio a partir de um problema, né? A gente trabalha muito em cima disso. Qual que eu falo, eu sou resolvedor de problema, a Core Processo, o pessoal que trabalha comigo, é resolvedor de problema, porque a gente sempre parte da dificuldade do cliente, aonde que ele... aonde dói. Então, a gente tem um caso já 10 anos. Era uma empresa que fazia a impressão em sublimação para uma grande marca de produto de surf, produto esportivo. E aquela peça, primeiro impressa no papel, depois transferida para o tecido, ela ia passar pelo corte e pela montagem. Quando se cortava, fragmentava aquela folha e fazia a montagem das peças, que no caso, onde mais a gente tinha problema era nas bermudas. Quando você tinha a junção de duas partes diferentes através de costura, ficava perceptível a diferença de cor. E aí o dono dessa marca chegou pro meu cliente um dia e falou assim, cara, tu tá me fazendo produzir refugo. E eu não posso. Se você não for capaz de melhorar isso aí, eu vou trocar, eu vou partir para outro fornecedor. Esse era o desafio. E aí a gente foi estudar o processo dele e encontrar formas de resolver. A gente entrou com um software para cor, para controlar a cor, e a gente entrou com um software para automatizar o processo da máquina dele, para tirar a análise visual do impressor e transformar isso em matemática. Isso é muito comum. Eu tive uma professora de faculdade de Senai, a Cecília, na primeira vez que ela disse assim, tudo se resolve na matemática, eu achei que era a coisa mais abstrata. Pô, como que a matemática vai ser abstrata, né? Não faz sentido. Nenhum. Mas para mim era a coisa mais abstrata do mundo, alguém dizer que tudo se resolve na matemática. E aí eu aprendi, óbvio, depois do estudo, eu aprendi que sim, tudo se resolve na matemática. É incrível. As coisas aparentemente mais abstratas podem ser transformadas em matemática. É aí que a gente entra... tem uma frase que eu uso que é o seguinte. A mudança é uma coisa assustadora. Só que ela é uma grande oportunidade para quem tem segurança. A segurança só vem... Você só tem segurança quando você tem competência para algo. E para você ter a competência, você precisa se preparar. Então, a gente estuda o problema, encontra a solução, prepara essa pessoa, essa empresa, eu a preparo para que ela tenha competência, para que isso gere a segurança para ela enfrentar os desafios dela. E aí, quem está mais bem preparado, aceita as mudanças com mais tranquilidade. E são muitas, né, Robson? Porque, assim, você tem uma jornada enorme. Sim. Que você foi catalogando problemas e trazendo soluções. Sim. Hoje, vamos ver se eu entendi direito. A sua empresa hoje, ela oferece uma gama de soluções. E aí, para cada cliente, você vai ter um produto específico? Como que funciona? Exato. É isso? É isso mesmo. Para cada cliente, eu tenho um software específico para resolver um determinado problema. Ou é só um software, ou é um software com um treinamento, uma capacitação técnica. Geralmente acaba nisso. Tem alguns casos em que precisa algum acessório de máquina, mas a gente trabalha só em cima... Eu vou sempre em cima do problema. Não existe assim... não é a camisa Hering, que assim, você compra o PMG ou GG. Não é assim.
A gente estuda o caso, o problema específico e propõe a solução. Que aí você pode usar uma ou mais ferramentas de Posso acordo usar com uma ou aquele mais. problema do cliente. Exato, exato. Eu tenho clientes que a gente iniciou o atendimento com um problema simples, com uma ferramenta simples, e ele foi tendo novos desafios e foi chamando a gente, foi consultando. Nesse ponto, a gente faz muita consultoria. Eu não gosto da expressão consultor e consultoria porque está banalizado, né? Muita gente fazendo qualquer coisa com esse título. Mas a gente acaba fazendo isso. Para conseguir isso, a gente vai nas melhores fontes que tem do mercado gráfico. Então, a gente tem softwares que são desenvolvidos na Bélgica, na Alemanha, tem na Itália, nos Estados Unidos, tem software no Japão, na Bulgária, no Canadá. Além desses, a gente tem também na Eslováquia, então na República Tcheca, que antigamente era uma coisa só, né? Tchecoslováquia. São os principais locais de desenvolvimento, são os principais desenvolvedores de software para a área gráfica. Os maiores, Bélgica e Alemanha. Esses são os mais frequentes, né? E a gente tem também a representação de um sistema brasileiro que fica lá em Santa Catarina, em Blumenau. Eu adoro ir lá, não por causa da Oktober, mas é uma ferramenta brasileira para controle de custos, para gerenciamento de gráfica, né? ERP. O fabricante chama Bremen, são os caras sensacionais, muito acessíveis. Então a gente tem uma relação tremenda com esses caras. A gente tem uma relação com um fabricante de software, um desenvolvedor de software de e-commerce, que fica aqui no interior de São Paulo, em Indaiatuba, que é o Print One, também é um parceiraço. A gente vai desenvolvendo as parcerias. Você foi pegando assim, o que tinha de melhor, você viu um problema, falar aqui tem uma solução, vou trazer essa solução para cá. E aí você foi... você montou uma empresa que você tem diversas soluções. Tenho diversos. E de várias regiões, de vários países, na verdade. Então, por exemplo, quando o problema é cor, a gente tem um fabricante alemão chamado GMG Color. Os caras são referências, são sensacionais. Quando o problema é cor, a gente usa as ferramentas da GMG Color. Quando o problema é processo, e em alguns casos também cor, eu uso ferramentas de um fabricante belga que se chama Enfocus. Quando o problema é multiplicar arquivo, que a gente chama de imposição eletrônica, eu tenho dois. Então, eu tenho o ImpoStrip, que é um software canadense, e eu tenho o Quite Impose, que é um software inglês, que eu tinha esquecido de citar aí. Quando eu vou para uma questão de máquina, um upgrade de máquina, eu tenho o software americano, que é o Zytron, que é um CIP3, que é um closed loop. Quem está ouvindo vai saber. E no site da Core Processo tem isso lá, detalhadinho. A gente já teve Inkzone, não temos mais, mas hoje é o Zytron, que é americano, o Inkzone é alemão. Mas a partir desse dia a dia, a gente foi derivando. Então hoje eu tenho uma ferramenta que se chama Nakivo. É um software americano para você proteger rede e fazer backup automático. Porque eu tive vários clientes gráficos que foram invadidos. E teve alguns que pagaram resgate. Teve um que ele pagou o resgate e o cara não devolveu. Não devolveu. E ele pagou o resgate pro cara lá, uma conta no exterior, acho que em Bitcoin. É um negócio que ele nem me explicou muito detalhe, mas a tristeza dele é: me roubaram, eu paguei e não me devolveram. Então, por causa disso, eu fui parar nessa parte de TI. Eu tenho que estar preparado para isso, porque é um problema dentro do meu cliente. Como eu fui parar no TeamViewer, que é um software conhecido mundialmente para acesso remoto, a gente foi parar neles por causa de um relacionamento
com o distribuidor aqui do Brasil. Eu fui parar em PRTG, uma ferramenta sensacional para monitoramento de rede, porque eu tinha um cliente que a rede dele era bombardeada todos os dias. Depois ele deve ter descoberto quem era, mas tinha isso. Então, hoje, na verdade, você pode atuar, você falou de processo, é processo inteiro mesmo, né? Desde a segurança, Sim. não só a parte de impressão, né? Mas os Sim. outros processos, relacionamento com o cliente, Posso. guarda de arquivo, é tudo mesmo, né? Tudo. E é só para empresa grande que você tem solução? Não, para pequeno e para micro também. Então, só antes de falar disso, é aquela ideia que eu coloquei lá atrás. Qual é a dor do cliente? Qual o problema dele? Eu vou resolver o problema. Então, a gente busca uma maneira de resolver. Eu descobri que tem uma ferramenta na Costa do Marfim que resolve o problema para esse cara. Eu vou lá e coloco uma proposta para ele. Eu tenho um cliente meu, muito amigo, inclusive, que a gente levou para ele uma solução para o pallet. Ele perdia um dinheiro tremendo com transportadora. Às vezes ele contratava 2 caminhões quando um só era capaz. A gente encontrou uma ferramenta que faz o cálculo baseado no tamanho do baú do caminhão, no peso das caixas, na resistência do pallet, no tamanho das caixas, no limite de empilhamento. Eu coloco todas essas informações e esse software ele me diz, olha, você vai colocar X pallets amarradinho desse jeito. Então o cara não precisa nem pensar como que ele vai dispor as caixinhas no pallet. Até isso ali. E foi um problema do cliente. E aí, esse é um cliente grande, mas a gente tem cliente pequeno. A gente tem cliente micro. Então, eu tenho um cliente que compra comigo uma licença de CorelDRAW. A gente revende também. CorelDRAW, Adobe, as ferramentas mais comuns. Então, eu tenho um cara que compra um CorelDRAW comigo, oficial. Muita gente ainda usa licença alternativa, mas isso é conforme o bolso, né? No momento em que ele melhora a condição dele, ele vem para o original. Então, eu tenho esse cliente de uma licença de CorelDRAW. Eu tenho um cliente de 30 licenças de CorelDRAW. Veja, a mesma ferramenta para um cara muito grande e para um cara pequeno. Eu tenho um cliente, aliás, esse cara para mim, ele é sensacional. São ele, a filha e a esposa. E esse cara faz sublimação, faz coisas sensacionais. Chama Paritransfer. O João até fez a mesma faculdade que eu no Senai. Robson, você atende cara pequeno? Atendo também. Eu tenho a Pari, que é o João, a Fátima e a Fernanda, e eles fazem coisas sensacionais. Não precisa ser grande para ter acesso à tecnologia. Na verdade, não precisa ser grande para ter problema, né? Todo mundo. E você vai chegar com a solução, independente do tamanho. Todo mundo tem problema. E você tá lá para resolver. Aquele caso que eu te falei da rede, curioso. O problema era um cliente grande. E ele tinha uma instabilidade na rede dele interna, porque ele não tinha um link dedicado para a gráfica. Ele usava uma extensão de um link de uma estação de trem próximo da fábrica dele. E aí, com um monitoramento, a gente descobriu que toda vez que dava o horário de pico, o link da estação de trem ficava sobrecarregado, ele usava uma extensão desse link, então o acesso dele reduzia e o sistema que fazia todo o gerenciamento automático dele parava de funcionar para se proteger. É uma autoproteção. Alguns sistemas, quando ele percebe uma anomalia, ele tem a capacidade, ele mesmo para não perder informação, para manter a integridade daquilo que ele está fazendo. O problema parava...
o programa parava sozinho. E ele dizia, poxa, a gente investiu bastante, por que está acontecendo isso? Não é possível. Para sozinho. A gente só descobriu por causa do problema de rede. Mas olha como que é a globalização. Quem descobriu isso, foi uma técnica da Infocus, de uma ferramenta chamada Switch, que é um automatizador de processo. Essa técnica ficava, se não me engano, em Seattle, que era a Michelle Collins. Ela descobriu porque ela é uma pessoa que tem, né, uma baita vivência em gráfica e já viu vários tipos de problema. E aí ela me deu o palpite. Olha, pode ser tal coisa, procure isso, olhe isso. Como é legal a gente conhecer as pessoas e trocar experiência. E a gente resolveu. E o cara olhava pra mim e falava assim, não acredito que é isso. A gente riu muito depois, mas a gente chorou muitos dias até chegar nessa solução. É sempre assim, né? Até chegar na solução é perdendo cabelo, né? E chorando. A gente teve um caso, eu não posso citar nomes, mas de uma gráfica ligada à área educacional. E 2 grandes fabricantes de máquina tinham proposto a ele que ele trocasse as máquinas. Então, assim, para quem é gráfico, troca o CTP que resolve o problema. A gente só fez um filtro de arquivo com determinado ajuste, com determinada correção, que resolveu o problema. Então, de 400, na época, né, 2019, 480, 500 mil reais que ele tinha como previsão para resolver o problema, ele resolveu, sei lá, com 6, com 8. E aí, 2 pessoas ficaram com raiva da gente, porque a gente atrapalhou a venda deles, mas isso é para exemplificar como que a gente faz. A gente vai no problema. A gente mergulha para descobrir aonde que está a razão dele. Os meninos que trabalham comigo, por uma coincidência, nós 3 gostamos de aviação. A gente é fã de aviação. Daí aquele exemplo lá do avião tem tudo a ver, né? E o processo de análise de problema, a indústria de aviação, ela é exemplar. Ela estuda um problema até a raiz. A partir do momento que ela chega na raiz, ela desenvolve um procedimento para que aquilo não se repita mais. Então, a gente gosta muito disso, a gente leva isso muito a sério. Existe até uma dificuldade em alguns casos, quando o cliente troca a equipe, muda muitas pessoas, o conhecimento acaba indo embora, né? Aquilo que a gente implantou foi embora porque o operador saiu, o chefe saiu, o analista saiu e ninguém sabe mais o que fazer com aquilo. Por isso a gente tem uma característica que é estar muito perto do cliente. A gente é muito pós-venda. A maior parte deles vira amigo. Mas a gente tem que estar perto para saber, tá indo bem? Darcy, eu resolvi um problema seu. Daqui a alguns meses eu vou querer saber, tá indo bem? Tá legal? É isso mesmo? A gente pode melhorar em alguma coisa? Essa é uma característica minha que foi que me levou a empreender. Porque quando eu era CLT, eu era cobrado para somente trazer número. E quando você está dentro de uma cultura imediatista, o pós-venda não é número. Não traz nada. O pós-venda é só gasto. Robson, o que você foi fazendo, Marcelo e na Darcy, de novo? Cara, você já vendeu para eles no ano passado, no semestre passado, o que você tá lá? Eu tô lá porque é meu cliente, todo cliente meu a gente tem presença. Nem que seja uma ligação para um cliente muito de longe, né? Nós temos um cliente no Ceará muito querido. E a gente desenvolveu o uso do TeamViewer para resolver o problema dele. De tanto usar, o pessoal da distribuidora falou, pega essa representação.
Vocês trabalham bem, vocês vendem bem. Você usa, você sabe que é bom, que resolve problema. Que aí é uma outra característica. A gente não consegue vender o que a gente não compra. Então, eu preciso ter certeza de que as ferramentas que eu estou oferecendo são, eu não vou dizer as melhores, mas são as mais adequadas para o problema que eu tenho que resolver. Ô, Robson, quem mais tem problema hoje? Assim, são gráficas antigas que agora estão investindo, resolveram, por exemplo, modernizar. Ou você vê isso assim como um cenário que todas elas têm e tem que estar o tempo inteiro realmente se atualizando? Como que você vê esse cenário? Tem as duas coisas. Eu tenho a gráfica antiga que não se atualizou, ela tem um problema sério. Ela pode estar à beira de sair do mercado. Porque hoje em dia tudo é tecnologia. Vamos imaginar o seguinte: todo mundo usa WhatsApp e Telegram, que é uma facilidade extraordinária. A gente usa isso até para te falar, Darcy, tô um pouco atrasado, tô chegando. É fantástico, é sensacional. Então o cara já usa no dia a dia dele. O carro dele tem uma central, que tem módulo, que tem um microprocessador, que tem um chip. Não aceitar que na gráfica dele também tenha tecnologias é dar um tiro no pé. Existem muitos que estão nesse time. Existe o time daquele cara que ele precisa melhorar porque ele quer, porque ele descobriu que ele não está ganhando o quanto ele poderia. Existe o cara que tem um requisito de um cliente dele. Então, tem um empresário que diz assim, olha, a partir de agora eu vou ter que fazer tal coisa porque o meu melhor cliente quer isto. Então, ele tem que fazer. E existe aquele que quer fazer o melhor possível para economizar dinheiro. Eu tenho um cliente já há 10 anos. E ele sempre disse assim, tudo que você tiver que puder me poupar dinheiro, traz, eu testo, a gente estuda o retorno do investimento e eu compro. E ele realmente compra. É sensacional. Então, uma ferramenta simples, ele tinha que fazer um filme de verniz, que ele usava uma máquina antiga de fotolito, que ele abandonou, está usando uma impressora com um filme específico lá de PET. Ele economizou 300 mil no primeiro ano. Ele é obsessivo. É legal porque ele me lembra muito o cara do agronegócio. Todo cara do agro é obsessivo por custo, porque senão você se arrebenta. E ele tem essa forma de ver. Tudo ele observa e vai buscar um jeito de otimizar e de melhorar. Olha só. Há 2 dias atrás eu estava no Habib's, fazendo uma palestra pro pessoal de design. E eu fui conhecer a central do Habib's. Tem uma cozinha experimental e tal. E tem aquele forno. É um forno automático, né? Então o calor ele se projeta de cima para baixo e tem uma esteira que vai virando. Esse meu cliente viu isso, gastou 1/3 do preço comprando um forno que era para uso de cozinha industrial, mas que qual era o requisito dele? Uma X temperatura por um X tempo em cima de uma chapa. E cobrava-se dele, sei lá, 30, 40 mil cada forno. Ele comprou 2 por 25. Em vez de comprar 2 por 60, 2 por 80. E porque ele tem um perfil de analisar as coisas e procurar um jeito de fazer melhor. Esse cara, ele é extraordinário. Esses caras são 2 irmãos. Eles são extraordinários porque eles pensam sempre como que eu vou melhorar. E aí, o cara se tornou grande, se tornou um dos maiores do mercado, mas por quê? Ele usa a inteligência, ele aplica a inteligência e ele mede tudo, que é a matemática.
E não adianta, né? Tem que investir no negócio, né? Você acabou de dar um panorama aqui para mim, assim, de tantas soluções que tem, desde para a gráfica ali que é pequena, para aquela que é grande, é uma variedade enorme. E se a pessoa não investir em tecnologia, investir e estar aí se atualizando, é o que você falou, daqui a pouco ela não vai ter mais mercado, né? Só que as pessoas têm medo, né? Elas têm medo da mudança, né? A mudança, ela é assustadora. Aí que eu falo que o cara tem que se preparar. Eu tenho um cliente, eu gosto demais dele, a gente ficou amigo, é um cara sensacional, no interior de São Paulo. A empresa dele tinha o foco em produzir caixa de sapato, que é um trabalho de valor agregado baixíssimo. Tinha um monte de outros concorrentes fazendo a mesma coisa, ele não conseguia cobrar. Aquilo estava indo para uma situação de canibalismo entre as empresas. E isso está o tempo todo no mercado gráfico. A gente levou um conceito para ele, de gerenciamento de cores. Aí a gente fez uma automação na máquina dele, para que ela tenha uma entintagem inteligente. E aí a gente colocou uma prova de cor que é calibrada com o processo dele. Assim, ele não é técnico, tá? Mas ele fala para mim, ele fala assim, Robson, se sair na prova eu sei que sai na impressora. Porque eu pago todo ano para vocês virem aqui e refazer tudo. E ele faz. E é incrível. E esse cara, acho que no ano passado ou retrasado, ele pegou um job de uma marca de uísque super famosa. Uma das, acho que é a principal hoje. E ele pegou esse job. E ele mandou a prova. E o cara falou, não, eu quero ver em máquina. Ele falou, meu amigo, você quer vir aqui na minha cidade? Tá bom, pode vir, mas eu tô dizendo pra você que o que tá nessa prova de cor é o que vai sair na minha máquina, confia. E aí, o dono do negócio, o importador oficial, ouviu isso e falou, eu quero ver, porque esse rapaz é muito petulante, eu quero ver. E eles foram de helicóptero lá pra cidade. Ele falou, cara, parou isso aqui. A gráfica dele é num bairro industrial. Os caras desceram com o helicóptero num sei lá que ponto que era. Desceram com o helicóptero, ficaram meia hora e viraram o produtor gráfico, né? O manager de embalagem e o dono do negócio. Eles viraram pro outro e falaram assim, cara, esse cara faz isso. Meia hora. Aí, para não dizer que não ficou um pouquinho mais de tempo, quiseram comprar sapato. Que é na cidade de Franca, né? Não, vamos aproveitar, estamos em Franca, vamos comprar sapato. Pô, você foi de helicóptero, cara, você não tem problema para comprar sapato, você anda de helicóptero. Mas aí o cara quis passear, qual que é o... Onde que tem uma churrascaria e tal. Eles ficaram mais tempo batendo papo e fazendo outras coisas do que propriamente para se certificar de que aquilo estava sendo bem feito. E olha que legal, né? O dono da gráfica aí se preparou. Se preparou. Né? E ele tinha confiança no que ele estava... Exatamente. Que foi o que você falou agora há pouco, né? Exatamente. Que ele tinha confiança para bancar, né? Para falar, vai sair desse jeito. Exato. E ele é muito firme. Isso também tem uma característica pessoal dele. Ele é obstinado pelas coisas. Ele sabe que dá e ele exige que as pessoas que trabalham para ele alcancem os resultados. E as pessoas alcançam. Robson, tem algum... Eu sou egresso de Senai, né? Tem algum Senaizeiro lá? Não tem nenhum. Senaizeiro, gostei disso. Só que tem... Eu gostei disso. Não tem nenhum lá, mas ele tem pessoas que absorveram as mudanças, entenderam isso, obviamente foram preparadas, seguem doutrina de trabalho, isso que é o processo que a gente fala, faz tudo direitinho, dá tudo certinho. E aí ele mostra com orgulho, eu vou lá de vez em quando, ele mostra, ele fala, olha aqui, ó, tem uma parede cheia de amostras de embalagem. E ele fala,
olha aqui, só tem 2 caixas de sapato agora. Um dia você vai vir aqui e não vai ter nenhuma. Foi migrando, né? Foi migrando. Ele foi para um mercado de valor agregado melhor, Sim. que remunera melhor. Imagina se você fizer embalagem para uísque. Se a embalagem não for fiel, a pessoa já vai achar que o uísque é falsificado. Exatamente. Aí a gente entra no gerenciamento de cor, sair fiel, Exatamente. porque não é. Exatamente. Às vezes a pessoa lá em casa não tem essa noção, mas é uma realidade. Você pegar uma embalagem que você está acostumado e ver e tal, não tá preto isso aqui, tão cinzinho. Acho que isso aqui não é original, não. A gente fez um trabalho para uma marca de chás que foi assim. Mas só antes de falar desse chá, só para fechar o do whisky, eu tava no Sam's Club há uns meses atrás e eu vi uma parede daquele whisky. E eu tirei foto, até o pessoal deve ter achado estranho. Será que é espião? Eu tirei foto e mandei para ele assim, que orgulho, cara. Olha essa parede aqui, ó. Tudo certinho, não tem... Na cor certa. Na cor certa. Tudo montadinho certinho, Tudo não tinha igual, nada desalinhado. Tudo uniforme, sabe? Você não vê um de cada jeito. Isso foi um baita orgulho. Mandei pra ele. Quem não é gráfico não entende essa obsessão que a gente tem, né? É meio complicado explicar, né? Eu tô lembrando de coisa lá atrás. Aproveito, não para assim, já que a gente é das antigas, né? Agora vamos falar do pessoal novo que tá chegando na área. Tá. Qual é o cenário que você vê hoje nesse mercado? Desses profissionais novos, como que eles encaram a questão desse processo gráfico de impressão, ou em tecido, enfim? Tá. Tem novos profissionais que são muito arrojados e corajosos, porque são pessoas que estão acostumadas com tecnologia. Então tem jovem que já está acostumado. Imagina o jovem de hoje que fala com a família pelo WhatsApp, que tipo de profissional ele vai ser daqui 5, 10, 15 anos. Então, a gente tem profissionais, clientes e profissionais, vamos colocar no geral, que tem muita facilidade com a tecnologia, então ele aceita bem. Ele é bastante permeável. Ele aceita, aquilo se torna... um recurso fundamental na vida dele, aquilo ajuda ele a ter sucesso profissional no mercado e ele vai embora. Tem gente, não é só jovem, tem cara das antigas também. A gente tem um cliente, é um dos caras que eu mais gosto, o Celso Costa. Ele montou uma pré-mídia há uns 6 anos atrás. E ele disse pra gente assim, eu tenho um problema. O problema é esse. É isso que eu vejo no mercado. E ninguém resolve isso. A gente colocou para ele um sistema para gerenciar a cor, que é o GMG que eu falo, e um sistema para controlar fluxo de arquivo, automação, que é o Switch. A gente colocou um combinado, ele se tornou referência em pouquíssimo tempo. O cara explodiu, subiu como um foguete. A empresa dele chama Graphline. Eu acho que é a pré-mídia mais bem preparada de São Paulo hoje. Foi de uma tal forma... O Celso é veterano. Eu tenho 52, o Celso deve ter 60. Talvez um pouquinho mais. Até pela época que ele se formou no Senai, menino, nos anos 80. O Celso simplesmente veio e falou assim, cara... Eu quero resolver o problema. Não importa ele ser um profissional das antigas, mas é o cara querer fazer. Agora, existe uma quantidade grande de profissional das antigas que não entendeu a importância da tecnologia. Aí eu volto naquele argumento. Cara, você dirige um carro tecnológico, você fala com a sua família pelo WhatsApp, você não vai mais na agência bancária, você resolve tudo no Pix ou no aplicativo do banco. Você não pega mais fila no aeroporto, você faz o check-in antecipado. Tudo hoje é tecnológico. Por que a tua empresa não vai ser? Se o cara tem medo, ele precisa encontrar alguém e a gente se propõe, né? A Cor e Processo, a gente se propõe a ser esse alguém que vai apresentar para ele a tecnologia
para ele crescer, para ele se fortalecer, para ele ganhar dinheiro. No fim das contas, o que vale é o dinheiro que ele ganha. E o segundo ponto, o impacto que ele produz. Porque o impacto ambiental também é dinheiro. E hoje o impacto ambiental é uma moeda de valor no mundo corporativo. Todo mundo quer saber, como é que você trata o seu resíduo? Porque é uma atividade industrial, né? Agora eu quero que você me dê uma visão de futuro aí, de gráfica 4.0. Tá. Me fale sobre este novo universo aí, o que vem por aí? Existe um desafio muito sério, que são as ferramentas de inteligência artificial que geram arquivos. Aqueles arquivos resultantes não são bem apropriados para a impressão. Então, quem pretende entrar nesse mercado tem que entender que vai precisar de ferramenta primeiro para filtrar e vamos usar a expressão higienizar essa massa de arquivos, adequar essa massa de arquivos ao processo dele e depois estar com o processo muito bem definido e escrito de maneira clara para que, na eventualidade dele ter um problema, ele rapidamente identificar e sanear isso. Eu tenho um cliente que recebe 10 mil arquivos diferentes por dia. Ele não consegue parar para tossir. Se tiver Ele tem um gerador diesel na gráfica dele. Ele tem no breaks. Se piscar a luz, todo esse sistema de backup entra. E aí você fala, nossa, mas precisa tudo isso? Para quem tem 10 mil arquivos por dia, precisa. Não pode vacilar. Um outro cliente que eu tenho, que é pequeno, ele faz sublimação e ele vende alto valor agregado. Olha que coisa. A Fila, que é uma marca italiana de material esportivo, faz pré-produção com ele. E eu citei, é o João, a Fernanda e a Fátima. A Fila, que é uma super marca, escolheu uma empresa que tem 3 pessoas, um pai, uma filha e a esposa, e confia nele para fazer a pré-produção de produtos especiais. Se o produto tiver uma boa aceitação e tiver uma boa aderência, aquilo vira produção. Se não, descarta. Então, toda a prototipagem da Fila é esse cara que faz. Eu imagino assim, né? A alma dos desenvolvedores, dos criativos, né? Quando vai para ele, né? Tem que sair perfeito, porque depende dele para eles baterem o martelo da produção. Tem que ser Olha a perfeito. responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade. O João é um cara atualizado, ele também é cinquentão como eu, mas ele é um cara atualizado, tá sempre atrás de tecnologias novas. A filha dele é uma moça também muito estudiosa, muito atualizada. Eu acho que hoje, Darcy, as empresas precisam estar sintonizadas com a tecnologia. O cara tem que se atualizar. Não dá para esperar um semestre para perguntar pro melhor amigo dele assim, o que tá pegando? O que tá legal agora? O que tá dando dinheiro? Não dá mais tempo. Você tem que estar o tempo todo, você tem que estar olhando e descobrindo. E o mais legal, né? Às vezes você tem um problema que é um problema antigo, ou você tinha um problema, e hoje já tem solução para ele. Se você ficar estagnado lá, vai perder o cliente, e às vezes é uma solução simples, né, que pode resolver. Isso me lembra uma situação. Essa ferramenta que a gente mais vende, o Pitstop Pro, ele está na versão 23, de 2023. E eu conversei uma vez com uma pessoa que tinha uma licença da versão 10. E ele dizia assim, pô, Robson, mas eu não tenho problema, cara.
não passa problema. Eu uso o pitch, cara, não grita nada aqui. E aí eu fui ver, cara, isso aqui é o 10. Você tá lá atrás. Esse 10, não é que você não tem problema. Esse 10, ele já é míope pro problema de hoje. Ele não tem a capacidade de enxergar o problema de hoje. Porque os problemas, alguns se repetem, muitos se repetem, mas muitos são novos, né? Quando a gente fala da sangria, de um problema de fonte ou de uma imagem de baixa resolução, isso a gente viu nos anos 90, nos 2000, 2010, estamos vendo agora nos 2020. Isso é antigo, mas acontece o tempo todo. Agora, o caso dos arquivos gerados pela inteligência artificial é novo. Quando começou todo mundo se debater, ninguém sabia o que fazia. Eu tenho um cliente que ele criou uma área restrita do sistema dele para tudo que vinha dessa natureza de inteligência artificial ia para uma outra instância de tratamento. Para não parar o fluxo dele, que é um fluxo industrial. Não parar a produção lá. Não parar a produção. Então, esses são os desafios. Ô, Robson, antes da gente terminar, eu quero que você me conte um pouquinho, que eu sei que além de resolver problema, você também trabalha com... como jurado, seria isso? Eu participo, eu participo do júri técnico de vários prêmios de excelência gráfica do país todo. Isso não é atividade remunerada. É uma coisa que a gente devolve para o mercado. Eu entendo assim, o mercado é um ecossistema. A gente tem que fortalecer esse ecossistema porque a gente vive dele. Não é só tirar. Então, essa atividade, a palestra e essa atividade que não é remunerada... Aliás, a palestra não remunerada é só para o público estudantil. Mas essa atividade não remunerada, para nós, ela é muito importante. Porque tanto eu como os outros 2 meninos que trabalham comigo, nós somos egressos de escola Senai, a gente tem domínio, tem conhecimento técnico, tem a base técnica. Então, nós participamos dos prêmios do Regional de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Norte e Nordeste, de excelência gráfica são esses. A gente também participa do prêmio Emba News e participamos do Jabuti, que aí já não é um prêmio gráfico. É um prêmio literário, mas eles têm a preocupação de que a peça gráfica esteja o mais perfeito possível. Então, é item de avaliação a apresentação do livro. E são poucos escolhidos para estar assumindo essa cadeira lá, né? São poucos. No caso do Jabuti, foi curioso, porque eles entraram em contato e eu achei que eles estavam procurando agente secreto. Porque eles fizeram uma série de perguntas e eu falei, tá, tudo bem, mas como que vocês me descobriram? Não importa quem indicou, a gente quer saber se o senhor tem interesse. Eu tenho interesse. É segredo quem ele indicou, mas você foi indicado e foi muito legal. Pena que foi só uma vez, mas foi uma experiência sensacional. Uma festa maravilhosa e a gente tá com a nata da literatura, tanto de pessoas, editores, quanto de peças, que é tudo lindo e maravilhoso o que chegou lá para a gente avaliar. Difícil até tem que ser difícil avaliar, seria uma pergunta errada aqui, né? Na verdade, os critérios têm que ser muito rígidos, né? Porque deve ter muita peça boa e para você realmente poder dar ali a sua avaliação, tem que ser muito técnico, né? Tem. Existe o caso da gente trabalhar com 10º de nota. Então, 2 casas à direita. Às vezes eu tenho um 10, mas por justiça, eu tenho que dar um 9,99 ou 9,98, 9,95. Porque tem isso. E as peças... É legal falar isso, Darcy, pelo seguinte. As peças, quando chegam para ser julgadas... A gente não tem como saber quem produziu.
Então, a Cor e Processo atende alguns gráficos que produzem livros, por exemplo, que produz de tudo, mas se é um prêmio como o Jabuti, eu não tenho como saber quem imprimiu aquele livro. Os prêmios gráficos também, eu não tenho como saber. E a gente criou uma regra, é uma opção nossa, de não procurar. Porque no livro você ainda assim, você consegue procurar ali no expediente e encontrar quem fez. A gente não olha isso. Que é para ter o máximo de isenção. E é uma curtição. Se deixar, eu vou ficar 5 horas, né, aqui falando com você, porque eu também amo essa área. Que bom, Peguei né? um especialista aqui, Que então bom. aí a gente bom. ia ficar sem fim, né? Ia ficar sem fim. Ô, Robson, se a pessoa tem lá uma gráfica ou algum mais específico, né? Tem algum problema ali dentro da gráfica dela, Sim. como que ela faz para entrar em contato com você? Vou pedir para você deixar aqui nessa câmera. Bom, a gente tem um WhatsApp aberto 24 horas, que é o que eu uso. Ele tá lá direto, é o 11 98634 8634. Esse é 24 horas, não para, sábado, domingo, feriado. Eventualmente, se não cair para mim, cai para outras 2 pessoas. E se a gente não responder imediatamente, a gente pode estar dirigindo, a gente pode estar num ambiente de produção, ou a gente pode estar almoçando. De vez em quando a gente faz isso. Além dele, a gente tem o site, que já me perguntaram, mas site ainda hoje? Site ainda hoje. Site é casa própria. Gostei. Site é a casa própria. Então, a gente tem o site, que é o www.coreprocesso.com.br. A gente tem perfil nas redes sociais, o @cor_e_processo no Instagram. Então, @cor_e_processo. Não deu para colocar tudo junto na época. Não? O Instagram não aceitava. Mas eu vou colocar aqui, vou deixar aqui nos créditos. Legal. E eu tenho um outro perfil que é o de palestras, que é específico. Então, aí é uma coisa mais voltada para dirigentes gráficos, né, do país todo. É o @palestragráfica. Eu já dei palestra em umas 30 diferentes cidades no país. A gente leva conteúdo. Alguns casos de palestra não é com dirigente gráfico, com dirigente sindical. Muitas vezes é algum grande fabricante de equipamento ou um grande fabricante de papel ou do que for, que ele quer levar um conteúdo técnico para um público. A gente está disponível para isso. A gente está em todas as feiras e eu participo de um podcast que é o ECG Printcast. É o podcast gráfico do pessoal da Trincheira. Convido todo mundo a conhecer lá. Eu adorei bater esse papo com você, Que foi bom. muito bom. Que ótimo. E para você que ficou em casa até agora, já deixa o seu like, deixa aqui seu comentário, porque isso vai fazer com que esse conteúdo chegue até mais pessoas. Espero vocês na próxima.